E aí, gente, tranquilo? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima, trabalho na unidade PS Circular. A gente já bateu um papo aí sobre a filosofia, né, e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso debate filosófico aqui, nessa troca de ideia, beleza? O último assunto que a gente abordou foi a escola helenística e as 4 escolas que se destacam aí dentro da filosofia helenística. Hoje a gente vai falar sobre o finalzinho do helenismo e a aparição de novas correntes filosóficas, né? As correntes filosóficas que vão se destacar na chamada Idade Média, beleza? Então vamos lá, ó. Módulo 9, filosofia, a patrística. Vamos falar aí sobre a patrística. A patrística, ela tem esse nome porque faz referência a padres, a pais, que vão ser os primeiros filósofos que vão tentar descrever ou sintetizar uma harmonia entre o cristianismo e a filosofia grega. A gente vai desenrolar isso aqui mais pra frente. Vamos lá então. Contexto histórico. A gente precisa entender o contexto histórico do que estava rolando no período para a gente poder entender o surgimento dessas novas correntes filosóficas. Vamos aqui, ó. Comumente, na história, a gente inaugura, né, estabelece ali um marco para o início da Idade Média, aquela do Império Romano, em 476, século V. Porém, existem outras formas, outras delimitações que podem indicar o início da Idade Média e o fim da Idade Antiga. Por exemplo, aqui hoje a gente vai adotar o início da Idade Média no século I depois de Cristo. Basicamente 3 séculos atrás do que a gente costuma usar na história. Beleza? Vamos então aqui, ó. Do século 3 a.C. até o século 2 depois de Cristo é onde se destaca a chamada escola helenística, que nós vimos na última aula. Lembra aí rapidinho, helenismo é basicamente a cultura grega sendo influenciada aí pela cultura asiática, do Oriente, né? Melhor falando, asiática não, do Oriente, do Império da Macedônia de Alexandre o Grande. Tranquilo? Mas vejam aqui, ó, do século I depois de Cristo até o século XV depois de Cristo, tranquilo? A gente tem aqui, ó, a filosofia medieval. E aqui do século I ao século XI a gente tem a filosofia patrística. E depois a escolástica, que será a nossa próxima aula. Então aqui do século I ao século XI a gente tem o patrístico. E a gente vê aqui, ó, uma interseção entre o período helenístico e a filosofia patrística. Tranquilo? Então isso coexistiu. Vamos relembrar um pouquinho aqui do que estava rolando. A filosofia patrística compreende mais ou menos há 14 séculos, ou seja, do século I depois de Cristo até o século XV, que é o fim que a gente estabelece ali como fim da Idade Média com a queda da cidade de Constantinopla. Tranquilo? Chega mais. A filosofia medieval pode ser dividida em 2 períodos. Patrística, do século I ao século X depois de Cristo. Século I ao século X, patrística. Marcada pela assimilação do pensamento medieval platônico ao cristianismo. Opa! A gente vai ter, então, uma absorção do pensamento de Platão dentro da doutrina cristã. Vamos entender daqui a pouco como isso vai funcionar. Escolástica, do século XI ao século XV. Aqui, ó, século XI ao século XV. Marcada pela assimilação do pensamento aristotélico à doutrina cristã. Então a gente vai falar sobre a escolástica na próxima aula. Então a nossa aula hoje é só sobre a patrística. Beleza? Continuando. Interação entre a filosofia helenística com a filosofia medieval. Aquela interseção ali, as 2 correntes filosóficas vão coexistir e vão acabar se influenciando. Na verdade, a filosofia medieval, que é uma filosofia voltada para o cristianismo, vai
absorver elementos da cultura, da filosofia grega, né, da filosofia helenística. Desenvolvimento em Alexandria. Alexandria fica no Egito, impulsionado pelo grande sincretismo religioso e cultural. Vamos lembrar aqui rapidinho na última aula, né? O Alexandre Grande, ele faz o quê? Ele estimula a cultura grega. Lembra lá da unificação monetária, do estabelecimento do grego como língua oficial no seu império. Com isso facilita a troca de informações. Tranquilo? A principal questão da filosofia cristã da época era como conciliar fé e razão. Então, os patrísticos vão basicamente fazer essa pergunta e tentar respondê-la. O helenismo se torna uma proposta racional para o cristianismo, emprestando instrumentos teóricos para o seu embasamento. Que eu falei, então, o cristianismo, a filosofia cristã, vai o quê? Absorver conceitos e elementos da filosofia helenística, tipo logos e arqué, vão ser absorvidos aí pela filosofia medieval cristã. Vamos lá? Padres apologistas. Né? Apologia vem basicamente assim, o sentido de defender de maneira vigorosa, de maneira apaixonada. Então, os primeiros filósofos que vão tentar sintetizar o pensamento grego dentro da cultura cristã vão ser chamados de padres apologistas. E por que padres apologistas? Porque eles eram padres. Eles eram membros daí da Igreja Católica. Né? Só uma questãozinha sobre o catolicismo, né, que a gente poderia ter colocado e falado um pouquinho melhor aqui no contexto histórico. O catolicismo, o cristianismo, na verdade, ele era tido como uma seita, né, uma ramificação do judaísmo que poucas pessoas aderiram. Né, era algo que era uma religião dentro da outra religião, né, basicamente uma religião dentro do judaísmo. Era para um determinado grupo de pessoas. Só que depois da morte de Cristo, né, um dos seus apóstolos, ele dissemina a palavra de Jesus, daí o termo católico, que significa universal. Aí a palavra de Cristo passa a ser universalizada. Isso aí é só uma observação para a gente continuar aqui. Vamos lá então, padres apologistas. Primeira tentativa de assimilação do cristianismo à filosofia grega. Então a galera vai tentar aí já começar a absorver características da filosofia grega helenística dentro aí do cristianismo. Tranquilo? Lembrando, como conciliar razão e fé, ou fé e razão. Recebeu esse nome por defender sua doutrina da fé nos moldes racionais do pensamento grego. Apologista, lembra que eu falei? Né? Aqueles que defendem com afinco, com paixão. Né? Então, basicamente, esses padres vão tentar defender a doutrina cristã diante de um grande número de doutrinas pagãs. Tranquilo? Entre os apologistas, defendiam o cristianismo frente ao paganismo. Foi realizado por padres e escritores eclesiásticos, daí padres apologistas. Entre os apologistas destacaram-se Orígenes, Justino, Tertuliano e mais alguns outros. Né? Por que o São Justino ele é lembrado? Primeiro filósofo cristão. Foi a primeira pessoa que se caracterizou como filósofo do cristianismo. Primeiro a compreender a necessidade de embasar o cristianismo filosoficamente. Tranquilo? Vamos lá. Clemente de Alexandria, olha só, Alexandria é um berço cultural lá do Egito, falamos no contexto histórico, e Orígenes. Primeiros a assimilarem o pensamento platônico à doutrina cristã.
Opa! Lembra do pensamento platônico, né? Aquele lance lá do mundo dos sentidos, né? Do mundo ideal, né? Da metafísica platônica, em busca do conhecimento. A gente vai falar disso mais à frente aí na figura do Santo Agostinho ou Agostinho. Beleza? Tendem a considerar os pensadores da Grécia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, como preparadores do cristianismo. Tranquilo? Por quê? Por exemplo, esses três eles vão ter uma retórica, né, uma sabedoria muito, assim, digamos, mais apurada do que a média da população da época. Né? Aristóteles vai trazer a ética aristotélica. Platão aí a questão dos mundos. Né? E Sócrates é o pai da filosofia grega. Então esses caras eles se destacam, né, dentro dos seus nichos ali. Então eles têm um conhecimento ao ponto de alguns patrísticos aqui colocarem eles no mesmo nível, por exemplo, de profetas do Antigo Testamento. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento preparam para a chegada do Novo Testamento, que seria o Testamento de Jesus Cristo. Então essa galera aqui, né, esses filósofos clássicos, eles estão preparando o terreno para uma filosofia cristã. Tarciano e Tertuliano, defensores da necessidade da separação entre o campo da filosofia e da teologia e da razão e da fé. O que isso quer dizer? Sim, simples. Esses caras falavam assim, a filosofia grega tem sua origem no paganismo. Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. Gregos, politeístas. Cristãos, monoteístas. Né? Então ele fala assim, presta atenção, os caras fizeram isso, mas isso tem sua origem lá no paganismo. A gente tem que saber separar as coisas aqui. Tranquilo? Chega mais. Patrística. Pretendeu uma conciliação entre a razão e a fé. Explicar a fé e a razão. Como conciliar os dois. Corrente inspirada na cultura greco-romana. Período helenista. Tranquilo? Destacou-se Agostinho, ou mais tarde, Santo Agostinho, e a influência da filosofia platônica. Quando a gente for falar aqui dos interesses filosóficos, né, do que se debruçou Santo Agostinho, a gente vai lembrar várias vezes de Platão. Tranquilo? Inclusive, assim, muita semelhança mesmo. Fala um pouquinho aqui de Agostinho. Professor de retórica. Agostinho, ele viveu no norte da África, viveu na Itália, ele rodou bastante, ele era influenciado, né, ele teve um filho antes de se converter ao cristianismo, ele foi influenciado por diversas escolas filosóficas ao longo da sua vida, né, até ele se converter ao cristianismo ali. Influenciado pelo maniqueísmo. Santo Agostinho vai acreditar que o mundo ele é regido e tem forças do bem e do mal que estão em eterno conflito, e esse conflito se desdobra no nosso mundo. Tranquilo? Entre essa dicotomia, o bem e o mal. Esse maniqueísmo. De boas, bem e mal disputando, influenciando o mundo que nós vivemos. O ceticismo, a dúvida. Ele vai ser um tanto que cético. E o neoplatonismo, a gente vai ver aqui várias tendências aí falando de Platão. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro conceito aí do Santo Agostinho, ou Agostinho, superioridade da alma. Argumentava a favor da supremacia do espírito sobre o corpo. Primeiro ponto aqui, né? A gente vê o retorno aí da chamada metafísica, das questões que estão para além do corpo. Ele está falando de espírito, alma e corpo, né? O extracorpo. Ele fala o seguinte, a alma, a gente vai entender aí que
todo ser humano, toda alma humana tem uma centelha divina, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus, e que ao vir para o mundo, né, que nós vivemos, ele perde um pouco aí na verdade ele esquece de tudo aquilo que ele aprendeu quando estava perto de Deus, muito semelhante aí à questão platônica, né? Vamos falar isso mais à frente. Mas aqui ele fala que o espírito deve prevalecer sobre o corpo. A alma deve reger o corpo, não o contrário. Para ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o para a prática do bem. Tranquilo? Então a alma, criação de Deus, deve reger o corpo para a prática do bem. O pecador, assumindo o livre-arbítrio, costuma inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o lugar da alma. O pecador, né, ele vai trabalhar muito essa questão de pecado, inclusive a gente vai ter um tópico falando sobre liberdade de pecado. Mas o pecador somos todos nós, porque nós temos o chamado pecado original, que foi cometido lá por Adão e Eva, né, e foram transmitidos aos seus descendentes. Então, basicamente, todo ser humano, né, ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem o seu direito de escolha, mas é muito comum que o corpo suplante a alma, se inverta a questão ideal. A verdadeira liberdade estaria na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus e seria obtida pelo caminho ascendente que vai do mundo exterior dos sentidos ao mundo interior do espírito. Ou seja, o mundo dos sentidos, o mundo que está ao nosso redor, e o mundo interior que está no meu espírito, na minha alma, na metafísica. Lembra um pouquinho o pensamento de Platão? O mundo que está ao nosso redor, ele é falho, a gente não deve confiar nos nossos sentidos, porque eles são uma mera representação do mundo ideal, do plano ideal, do plano da alma aqui. Olha só a semelhança dos pensamentos, a influência platônica no pensamento de Santo Agostinho. Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça é concedida apenas aos predestinados. Aqui a gente vai ver uma teoria da predestinação. Calvino, lá na frente, na Reforma Protestante, vai falar um pouco sobre predestinação. Ele vai falar que existem alguns que são predestinados ao paraíso, enquanto outros não. Santo Agostinho fala o seguinte: o ser humano nada pode conseguir sem a graça de Deus. Essa graça é concedida apenas aos predestinados, ou seja, existem aqueles que estão destinados a ter a graça de Deus, enquanto outros não. Tranquilo? Vamos lá. Agostinho e a teoria da iluminação. Aqui a gente vai falar de Platão. Todos os homens têm em si a semente do verbo divino. A centelha, todo homem tem a sua centelha divina. Por quê? Vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, se ele é a imagem e semelhança de Deus, Deus coloca um fragmento, uma centelha, uma faísca divina dentro dele. Ao vir o mundo material, nosso mundo, a alma do homem, mesmo contendo a fagulha divina, se esquece daquilo que contemplou quando estava próximo a Deus. Quem fala isso de uma outra forma? Platão. Como ele fala isso? No mundo ideal, nós sabemos tudo. Lá existe a verdade, os conceitos verdadeiros. Quando nós viemos para cá, para o mundo dos sentidos, a gente acaba esquecendo tudo que nós sabíamos do plano ideal. Olha aqui, é basicamente o mesmo pensamento. Olha a influência platônica no pensamento de Santo Agostinho. Ao ver o mundo material, a alma do homem, mesmo contendo a fagulha divina, se esquece daquilo que contemplou quando estava próximo a Deus. E para que se lembre, a alma precisa da ajuda da própria divindade. No outro quadro que nós falamos aqui, olha só o que nós lemos.
Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. E aqui a gente fala o seguinte, ó, para que se lembre, a alma precisa da ajuda da própria divindade. Ou seja, para lembrar de tudo aquilo que ele sabia quando estava próximo a Deus, ele precisa ser iluminado, iluminação por Deus. Tranquilo? A racionalidade usada adequadamente para se adquirir conhecimentos verdadeiros é impulsionada pela revelação divina. Novamente, está associada aqui a questão da ajuda da própria divindade. E também a gente pode fazer um paralelo aí com a predestinação. Então, o que seria a teoria da iluminação de Agostinho? O homem, ele, com a sua alma, na verdade, a alma quando está próxima de Deus, ela sabe de tudo, sabe das coisas. Mas quando ela vem para o nosso mundo, que é o mundo material, essa alma, ela esquece. Mesmo tendo uma fagulha divina dentro dela. E para que essa fagulha volte a brilhar e essa pessoa volte a entender e saber tudo que ela sabia quando estava próximo, colada a Deus ali, ela precisa da ajuda divina. Ela precisa se submeter a Deus. Tranquilo? Vamos lá? Liberdade e pecado. A vontade é capaz de afastá-lo ou de aproximá-lo de Deus. Lembra que falamos que tem livre-arbítrio. Tranquilo? Só que esse livre-arbítrio, ele pode afastar ou pode aproximar a pessoa de Deus. Aqui a gente vai pegar a parte do pecado, que seria o afastamento dessa pessoa de Deus. A liberdade humana deriva de uma vontade viciada que alimenta o pecado. Essa frase aqui, viciada que alimenta o pecado, a gente já viu. Lembra da nossa última aula? Que a gente fala sobre os vícios que levam à paixão, e se você não se submete, se você se submete a essa paixão, você sai do caminho da virtude. Lembra de uma escolinha que ele falou isso? Tá vendo a semelhança aí? A influência do pensamento helenista? Seguindo aqui, ó. O pecado é uma transgressão da lei divina. Ignorância que se manifesta no homem por conta do pecado original. Adão e Eva, feitos em imagem e semelhança de Deus, pecaram, foram expulsos do paraíso, e esse pecado, né, é transmitido aos seus descendentes. Ou seja, todos nós nascemos com pecado, já falamos isso lá atrás. Todos nós nascemos como pecadores por conta aí do chamado pecado original que todos nós teríamos, segundo a visão de Agostinho. Entendimento de que a vontade não é uma função específica ligada ao intelecto. Os gregos falavam que a vontade tem a ver com o intelecto. Só que aqui Agostinho está falando que não é assim. Ela é um impulso que nos inclina às paixões pecaminosas. Novamente, a gente falou isso, as paixões que levam à falta ou ao caminho que não seria a virtude. E aqui a gente está falando que as paixões levam ao pecado. Tranquilo? Olha aqui, ó. O ser humano não pode ser autônomo, isto é, deliberar livremente sobre sua conduta, pois sempre estaria inclinado ao mal e a praticar o pecado. A gente vai ter literaturas aqui que vão falar sobre o livre-arbítrio e sobre a questão da liberdade humana do homem, né, que vai levar à criação das artes, né, de manifestações musicais, enfim, que são, digamos, a liberdade que gera coisas boas. Que a gente está falando do outro lado, né, do pecado. Entendendo que o homem é um ser com um pecado original. Tranquilo? E se nós todos temos a inclinação ao pecado, nós, segundo Agostinho aqui, não podemos ter a liberdade
referente aos ensinamentos ou à doutrina da alma. Mais ou menos isso. Entendeu? Vamos lá. Somente com a graça divina ele poderá se salvar novamente. Ó. Graça divina, predestinação, para a gente poder relembrar, a gente precisa da iluminação divina, ou seja, o homem precisa de Deus para o seu desenvolvimento pleno, para a sua vida, né, para a sua conduta. Agostinho, precedência da fé. O que é isso? Basicamente o seguinte: a fé vem antes da razão. Né? Eu recebo as coisas com a fé, depois vem a razão e eu consigo ordenar o que já me foi revelado pela fé. Desculpa. Afirma que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Creio tudo o que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo o que compreendo conheço, mas nem tudo que creio conheço. Isso aqui é uma frase, né, de Santo Agostinho. Basicamente isso aqui é inspirado em Isaías, que ele fala algo semelhante como crer para entender. Né, assim, eu preciso crer para entender as coisas. Aqui, ó. A fé revela a verdade ao ser humano. Tranquilo? De forma indireta e intuitiva. Ou seja, recebo as verdades através da fé. Depois vem a razão, desenvolvendo e esclarecendo aquilo que a fé já antecipou. Ou seja, a minha iluminação, as minhas ideias, vem pela fé. A fé me revela diversas coisas e depois vem a razão que esclarece aquilo que a fé já revelou. Portanto, há uma precedência da fé sobre a razão, ou seja, a fé vem antes da razão. Aqui a gente vai falar rapidinho aí sobre uma obra de Santo Agostinho, que são as obras de suas confissões, em que ele traz uma novidade aí para a filosofia. Né? Ó, uma das novidades da filosofia de Agostinho é a análise das questões filosóficas pela subjetividade e interioridade. Filosofia prega o quê? A razão. Agora vai trazer a subjetividade para entender as coisas. Ele vai usar o exemplo aqui do tempo, que é um exemplo, assim, espetacular. Quando a gente consegue entender o estalo da parada aqui. Vamos lá. O lugar da verdade está já dentro do homem, a centelha divina. Aqui dentro. Todos nós nascemos com essa centelha. Mas a gente precisa do quê? Da iluminação divina para essa centelha voltar a brilhar. Né? Beleza, isso tudo a gente já falou. Nas Confissões, Agostinho trabalha a questão do tempo e se vale da subjetividade para demonstrar a necessidade de existência de uma mente criadora divina, externa ao homem. Ele vai trabalhar o tempo como nós entendemos que é algo subjetivo. Vamos aqui, ó, destrinchar isso melhor aqui. Ó. A gente tem o passado, o presente e o futuro. Beleza? Vamos aqui. Ó. Só há o presente do passado. O passado já foi. Porque o passado está lá atrás. Eu não consigo voltar. O passado já passou. O presente do presente que se torna passado. Estou no tempo presente. O que eu acabei de falar já se torna passado. Só tem o presente do presente, que eu estou falando no momento. A palavra momento que eu falei já é passado. E o presente do futuro, que ainda será. Mas como eu não tenho controle sobre isso, eu não sei o que será. Ainda será. Então a gente tem essa divisão do tempo em três, em que a gente só consegue viver o presente, porque o passado já foi e o futuro eu não sei como será.
Com isso ele diz o seguinte, ó, o tempo não existe de fato. Ele é apenas uma organização mental do homem. A verdade se encontra fora do homem, na eternidade, em Deus. Se o futuro está por vir, ele vai ser eterno. Se o passado já foi, ele também é eterno. Então o tempo, ele existe por conta da eternidade, que é Deus. Tranquilo? De boas? Então com isso, gente, nós terminamos aqui a nossa aula, né, do módulo 9 da filosofia patrística. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.